Meu nome é Rafael, eu tenho 24 anos de idade e sou cinegrafista e editor, aqui na Rede Novo Tempo de Comunicação que fica na cidade de Jacareí. Eu conheci a CCLI de um jeito inusitado. No ano de 2019 eu não morava aqui em Jacareí, eu morava lá na cidade de São Paulo porque eu trabalhava numa empresa de lá, numa empresa de tecnologia, de sites, e foi então que, num belo dia à tarde, chegou um cara chamado Daniel, parou todas as nossas atividades, fez uma palestra empolgante que deixou toda a empresa com vontade de aprender uma nova língua. A gente ficava um pouco decepcionado porque todas as vezes em que a gente ia tentar aprender uma nova língua, um novo idioma, que era tão necessário para o nosso trabalho, a gente se esbarrava em uma galera que juntava todo mundo para poder pegar e ficar ensinando o verbo to be e repetia, o negócio não era muito dinâmico, a gente acabava ficando frustrado e desistindo. Mas quando ele terminou a palestra dele, ele falou: meu, eu não tô aqui simplesmente para poder ensinar para vocês o verbo to be, eu tô aqui para poder levar vocês para um outro nível, para um outro patamar, para poder ensinar vocês de verdade a língua inglesa nos níveis de proficiência. A gente ficou muito empolgado porque a gente viu ali a oportunidade de adquirir independência na língua estrangeira. E foi então que, nesse encantamento, eu resolvi dar uma chance e virar aluno da CCLI. O que mais me encanta na metodologia da CCLI é a praticidade, a objetividade e a competência dos profissionais. Nunca vou esquecer da primeira professora que eu tive, fui aluno dela durante 2 anos, Carolina Janelli, um doce de pessoa. Eu não sabia nada, não sabia o básico, não sabia verbo to be, não sabia as cores em inglês, não sabia nada, e ela super pacientemente foi me ensinando ponto a ponto. Às vezes, por conta da correria do trabalho, eu esquecia de fazer uma lição de casa e ao invés de me julgar, ao invés de me repreender, ela falava: não, Rafa, vamos fazer junto. E ela ia meio que apegando na minha mão até eu aprender o básico para eu conseguir ter uma autonomia para poder fazer as lições de casa sozinho. E mais pra frente houveram algumas trocas de professores, os níveis foram passando, o tempo passou e eu entrei na turma agora onde tem o professor Jean. Nele, o nível é um pouco diferenciado, porque enquanto lá a Carolina, ela me pegava pela mão e me ensinava o básico para poder me dar autonomia, para eu conseguir me virar, o Jean, ele já me estimulou muito mais a parte do: cara, se você não sabe uma palavra, não tem problema, você consegue achar sinônimos, ter um jogo de cintura e conseguir chegar no seu objetivo, que é de se comunicar. Além de aprender um novo idioma, eu consegui me sentir mais seguro sendo aluno da CCLI. Por quê? Outras entidades de ensino, outras escolas, eles ensinam e funciona num estilo de que se eu não conseguia executar uma tal tarefa, eu era um mau aluno, eu era ruim. Nessa CCLI não, se eu não conseguia aprender, ou se eu não conseguia fazer uma tarefa, o professor me ajudava até eu realmente aprender a fazer aquela tarefa. Isso fez com que, pouco a pouco, eu fosse ganhando um pouco mais de segurança e isso refletisse na minha vida profissional e na minha vida pessoal também. Alguns dos resultados mais legais que eu tive até o momento, depois que eu comecei a fazer as aulas de inglês, foram mais simples, só que muito encantadores. Eu lembro de um dia em que eu estava em casa assistindo televisão com os meus pais, abri o YouTube, coloquei lá America Got Talent, aqueles shows em inglês, e enquanto os apresentadores falavam com os convidados, eu ia escutando palavras e eu comecei a entender aquilo que a galera estava falando. É bom demais eu poder chegar em casa, ligar a TV e entender o que as pessoas estão falando em inglês. Ainda que eu ainda não tenha tanta facilidade para falar super rápido como a galera da TV, só de eu conseguir sentar e consumir um conteúdo em outro idioma, meu, isso expandiu demais o horizonte, expandiu demais a mente. Se eu tivesse que resumir a CCLI em uma única palavra, a palavra que eu escolheria seria a palavra mãe. Mas por que mãe? Há muito tempo atrás, no ano de 2019, quando eu não sabia falar o básico do inglês, o Daniel foi lá, fez uma palestra super envolvente que deixou a gente empolgado, acreditando que era possível sim adquirir a proficiência na língua inglesa. Eu entrei e pouco a pouco eles pegaram na minha mão e me ensinaram do básico, do blá blá blá, das cores mais simples até as palavras, os verbos um pouco mais rebuscados e elaborados, para que eu então pudesse ter a liberdade e a autonomia. E assim como uma mãe vê a alegria no sucesso do seu filho, eu vejo que a CCLI fica muito feliz quando a gente consegue se tornar autônomo, quando a gente consegue ter uma liberdade maior para poder se comunicar com as outras pessoas.